A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez no canal EBD em Estudo para comentarmos e falarmos um pouco mais da Palavra de Deus através da lição da Escola Dominical. Estamos aqui falando da Igreja Assembleia de Deus, cidade de Parnamirim, congregação de Boa Esperança, sob a liderança do pastor Georgen Silva. Estou aqui com o professor Salomão e com a minha pessoa, o professor Reidson, o qual nós iremos hoje comentar a lição de número 6. Mas antes de adentrarmos na lição, gostaria de lhe convidar, se você não for inscrito, para se inscrever no canal, compartilhar este vídeo, essa mensagem, dar o seu like, o seu joinha, para que assim mais pessoas possam ter acesso a este vídeo, a essa mensagem. Com certeza, todos nós seremos edificados na Palavra de Deus. Então, a lição, o qual nós iremos falar nesta oportunidade, é a lição de número 6, que tem como título: O Bom Pastor e Suas Ovelhas. O textual encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 14, que diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. É a fala do próprio Jesus. A verdade prática diz o seguinte: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. E a leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 16, o qual você terá a oportunidade de ler durante a lição da Escola Dominical. E a introdução vai falar, então, e vai apresentar 3 pontos que podemos discutir na lição nesta oportunidade. Jesus como a porta das ovelhas, né? vai lhe permitir o acesso ao aprisco e a salvação. Nós iremos falar um pouco sobre isso. Jesus como o aprisco, né, das ovelhas, simbolizando esse espaço de segurança e proteção, é outro ponto que nós iremos falar nessa lição. E a distinção entre o bom pastor, né, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, e o mercenário que deixa em risco essas ovelhas, né? Então, nós iremos apresentar algumas qualidades também desse bom pastor, que é Jesus, né, essa liderança amorosa de Jesus para com as suas ovelhas, né? Mas também temos que observar que as ovelhas também têm a responsabilidade, né? Nós, como ovelhas, temos também a responsabilidade de ouvir e de identificar a voz de nosso pastor. Amém, a paz do Senhor. Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início também a esse primeiro tópico da lição, que tem como tema, nos diz assim, que é Jesus, a porta das ovelhas. O primeiro ponto vai falar sobre o contexto, explicar sobre em que contexto antecede esse capítulo, que a gente vai falar do capítulo 10, e a palavra-chave da lição é cuidado. Por isso que a gente vai falar sobre o bom pastor também, né? E nesse contexto, o capítulo que antecede no capítulo 9, que é antes do 10, claro, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus, e que tentava encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo, certo? Então, ele já adentra no capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade, porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. Então, nesse contexto, no entanto, Jesus utiliza a palavra do bom pastor das ovelhas para caracterizar os religiosos como os falsos pastores e que, mais especificamente, como os mercenários. Então, Jesus usa essa palavra do bom pastor das ovelhas para mostrar àquelas pessoas que eles se faziam de bom pastor, que mostrando que um cuidado com as ovelhas, mas na realidade não era. Eram sepulcros caiados mesmo. Por fora apresentavam uma coisa, mas por dentro era uma coisa totalmente diferente. Então ele apresenta a essas ovelhas, essas pessoas, nesse sentido que os religiosos como os falsos pastores e mais especificamente como os mercenários. Este relato possui a mesma força de crítica dos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel 34, do 1 ao 10. Então, esse contexto é importante você entender
para situar bem no texto. Então, a importância de você ler a leitura bíblica em classe é importante, que é lá em João 10, do 1 ao 16, é muito importante para você entender, inclusive ler também o capítulo 9, até adentrar no capítulo 10, para você entender o contexto, né, Simão Reis? Exatamente. Então, esse contexto ele é fundamental para compreendermos tudo que nós iremos falar a partir de agora. É verdade. Então, o segundo ponto do primeiro tópico vai ter como tema aqui a porta das ovelhas. Então, o comentarista vai destacar a porta das ovelhas que nós podemos encontrar dentro do capítulo 10, né, ali proferido por Jesus e registrado por João. Então, o capítulo 10 ele vem destacar 2 pontos principais, né? Aqui o comentarista ele vem enfatizar isso. Né? O primeiro lugar, um desses pontos, em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, né? Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontra as ovelhas, né? O pastor ele vai entrar. E em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Então, nós observamos aí 2 pontos que devemos observar. Que Jesus, quando ele vai introduzir, né, essa mensagem, fazendo esse paralelo ali entre o bom pastor e lá na frente os mercenários, os lobos, né, fazendo uma comparação com aqueles fariseus que estavam a todo momento tentando incriminá-lo e achar nele uma falha, né, diante da lei, né, observando que Jesus, ao mesmo tempo que ele entra pela porta, né, a porta em direção ao aprisco, ele mesmo, né, aqui vai estar registrado, ele mesmo é a própria porta. Então ele entra pela porta, mas ao mesmo tempo ele é a porta, né? Então é muito importante nós destacarmos isso e observarmos que Jesus tem essa dupla função de entrar pela porta, que a gente vai ver lá na frente, como o bom pastor de proteger, de cuidar, mas ao mesmo tempo ele é a porta que dá acesso ao aprisco, né? E que ali nós vamos observar o que significa esse aprisco mais adiante. Então, nos primeiros versículos de João, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos para entrar no aprisco, né, está associado a ladrões e salteadores. Então, temos essa primeira observação. Quem entra pela porta é o pastor, então ele vai ter acesso ali ao aprisco pela porta. Mas quem utiliza de outros meios, de outras estratégias, ele aí é comparado a ladrões e salteadores, né? Assim as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção, ou não deveriam dar atenção aos mercenários. Né? Aqueles que são ovelhas de Cristo não devem se deter, né, aos mercenários, mas sim conhece a voz do pastor, assim como o próprio pastor conhece, né, é conhecido por essas ovelhas. E, para terminar este ponto da lição, além disso, Jesus afirma que eu sou a porta. Vemos isso no versículo 7. E no versículo 11, ele também vem afirmar eu sou o bom pastor, né? Que nós iremos destrinchar também durante a lição. E essas declarações aí, como o nosso professor aqui, irmão Salomão, já falou, era uma forma também de mostrar, né, aquelas lideranças judaicas, aqueles fariseus que estavam discutindo ali a todo momento com Jesus, né? Que eles, na verdade, eram os falsos pastores, falsos profetas, né? Que não estavam cuidando, não estavam protegendo, não estavam orientando o povo de Deus, ao ponto que no capítulo 9, ele expulsa um cego de nascença da sinagoga, né? Ele estava mais preocupado em saber quem tinha curado ele num sábado, quem tinha, se ele de fato tinha sido cego, quem curou e quem teria feito isso, né, e expulsa aquele homem que foi curado, né, então mais preocupado com a religiosidade. Então ele faz esse paralelo, Jesus, esses salteadores, esses ladrões, falsos pastores, com esses fariseus que não estavam preocupados, né, com as ovelhas de Israel, mas sim preocupados apenas na sua religiosidade. O ponto 3 tem como tema a mensagem da porta. Ele vai tratar sobre o significado da porta, o significado contido na frase eu sou a porta, no qual o irmão Reis falou aqui no versículo 10, 7. Ele diz que eu sou a porta, e deixa bem claro que Jesus aqui, ele fala que eu sou a porta, ele é a única porta. Diz aqui, existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus. E esse caminho, ele só é através de Cristo Jesus, que ele é a porta que dá acesso a esse caminho, no qual ele é o próprio caminho. Ele é a porta, ele é o caminho. Então, ele é exclusivo para entrar no reino de Deus,
que através da fé em Jesus Cristo, pode e deve, vai entrar por essa porta que é Jesus Cristo. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo número 14, que diz assim, Hebreus 4, 14, o versículo 15, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, o único acesso ao reino de Deus é Jesus Cristo. Hebreus 4, versículo 14, versículo 15, corrobora com muito sobre essa linha de pensamento. Diz assim: permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança. Hebreus 4, versículo 16, fala muito bem sobre isso. Para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus. É essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos, viver conforme a sua palavra, obedecê-lo plenamente, não obedecer parcialmente, não, obedecer plenamente. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Não há outro caminho, não há outro acesso, a não ser pela porta que é Jesus Cristo. Com isso concluímos o primeiro tópico que a gente viu: Jesus, a porta das ovelhas. Vimos também o seu contexto, vimos também a porta das ovelhas e vimos também a mensagem da porta, irmão Reis. E agora vamos começar o segundo tópico da lição, que vai falar o aprisco das ovelhas, né? E o primeiro ponto desse segundo tópico vai dizer: parábola, ele faz uma pergunta, uma alegoria, né? Que história é essa que Jesus vai introduzir no capítulo 10, né? Que estratégia ele utiliza para falar dessa porta, desse aprisco, desse bom pastor, né? Desses mercenários, dos lobos vorazes. Então, o versículo 6 ele já dá uma dica bem clara, né, a respeito dessa história. Ele vai dizer que Jesus disse-lhe esta parábola, né? Mas ele já conclui assim: mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Então, observa que Jesus ele utiliza um método, né, que era seu costume, né, para ensinar, para trazer princípios, ensinamentos aos discípulos e a toda ali a sua plateia, né, todos ali o seu auditório, vamos assim falar, os seus ouvintes naquele momento. Então, essa história do bom pastor, né, ele aqui no versículo 6, ele deixa bem claro que é uma parábola. Então, ele vai utilizar dessa parábola, dessa história, né, para trazer ensinamentos, para trazer princípios e fazer paralelos com a realidade, né? Então vai indicar que a palavra trata-se de uma narrativa, normalmente breve, que ensina através de uma alegoria, né? Ele faz essas comparações, utiliza de símbolos, né, para retratar a realidade. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Então, vemos que essa história do capítulo 10 ela é uma parábola, né, que ali traz algumas simbologias do pastor, das ovelhas, depois ele vai colocar do mercenário, dos lobos vorazes, o aprisco, a porta, tudo são simbologias. E é um método que Jesus utiliza, não só nesta história, mas em outras mais, né, para ali comunicar as suas lições, os seus princípios e trazer a mensagem para o povo naquela época e para nós também da atualidade. O segundo ponto vai falar sobre o aprisco das ovelhas. Esse ponto é muito importante para que você possa entender melhor sobre o significado, como o professor Reid falou, a simbologia voltada para o aprisco das ovelhas. No sentido lá da época de Israel, o aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedra que possuía apenas uma entrada ou uma porta, já para dificultar até mesmo de animais ferozes vir
vinham entrar por outras brechas e a levar as ovelhas e matar as ovelhas. Então, por isso que só tinha uma porta, uma entrada, apontando já simbolicamente para Cristo Jesus, que é a única porta, é a única entrada para a salvação eterna. E ele diz aqui, para onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer, ao anoitecer, elas eram levadas para esse local. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor, quer dizer, o pastor ou o supervisor ele tomava conta daquelas ovelhas até à noite, eram vigiadas para evitar de algum ladrão vir roubar. Então, isso simboliza o quê? A nossa vida dentro, firmada num bom pastor, que é Jesus Cristo. Sabendo que Ele está conosco todos os dias da nossa vida, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos aconselhando, simboliza toda tudo isso é a palavra de Deus. Então, desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoral que os judeus exerceram ao longo de várias gerações. E assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote. Aponta muito bem para isso. A Igreja do Senhor Jesus, ela está protegida por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela está amparada nesse aprisco, está protegida. Mas quem está dentro, quem está fora, não. Quem está fora, né, irmão? Está longe da proteção de Deus. Então é preciso você estar dentro dessa igreja, que é o lugar de proteção de Deus. Então pode ser relacionado, sim, a um vínculo da Igreja de Cristo, como Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote. Podemos ver aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então aponta para o nosso sumo pastor, ou sumo sacerdote, que é Jesus Cristo de Nazaré, irmão. Exatamente. E o terceiro ponto, né, dando continuidade a essa temática do aprisco, vai falar um lugar de proteção. Então vimos que é uma edificação de pedras que tem uma única porta para facilitar, dificultar a entrada de animais selvagens que pudesse ali tragar e matar as ovelhas. Então vemos que esse aprisco das ovelhas simboliza então esse espaço de proteção, né? Então vimos que Jesus ele entra pela porta, e Jesus ele é a porta, né? E ele também é o aprisco. Ele traz esse ambiente de proteção para quem é sua ovelha, né? Então este local é definido diretamente, defendido pelo bom pastor. Então o bom pastor que fica ali à noite, fica até à noite, todo o período ali, protegendo a porta para que ninguém possa adentrar no aprisco. Então mostra que esse aprisco é um lugar seguro para a ovelha, para quem está dentro dele, do aprisco, está seguro. E quem é que protege esse aprisco? O bom pastor. E quem é o bom pastor? O próprio Jesus, né, vem falar quem é esse bom pastor. Então esse é um local defendido pelo pastor do rebanho, que está disposto, se necessário, a sacrificar-se pelas ovelhas. Então vemos aí uma outra característica desse pastor. Ele está disposto a se sacrificar. O fato de estar ali o tempo todo protegendo a ovelha na porta, protegendo e guardando contra possíveis animais ferozes, né, já mostra a dedicação desse pastor para com os que estão dentro do aprisco. Então, o lugar que nós podemos encontrar segurança, o lugar que nós podemos estar salvos de todo perigo, é dentro do aprisco. Por quê? Porque nós temos um pastor que protege as ovelhas, que nós somos essas ovelhas. Então, esse pastor está disposto a se sacrificar, e não existe lugar mais seguro sob a vigilância e proteção do sumo pastor, né, que é Jesus Cristo, do que estar dentro do aprisco. Então, que nós possamos, né, estar dentro desse aprisco, porque lá nós temos a garantia de segurança através do bom pastor, que está disposto, na verdade ele já se sacrificou por nós, né? Ele já disposto, ele já fez esse sacrifício por cada um de nós. Então vimos esse segundo ponto, né?
O aprisco das ovelhas, se era uma parábola, uma alegoria, que tipo de narrativa era essa? O aprisco das ovelhas, e esse aprisco como lugar de proteção para todos que se encontram dentro do aprisco. O terceiro tópico da lição diz assim: a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Vai ver aqui, entender qual é a diferença ou comparação entre o bom pastor e o mercenário. Primeiro ponto vai falar sobre o bom pastor. Qual seria esse bom pastor? No versículo 11, é mencionado que Jesus é o bom pastor. Então, ele já aponta no versículo 11 que ele Jesus é o bom pastor. Que significa a sua vida significa que a sua vida pelas ovelhas, ou que ele entrega a sua vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão. O ladrão ele vem roubar, matar, roubar e destruir. Mas Jesus, como bom pastor, ele veio para proteger as ovelhas, ou dar a vida pelas ovelhas. Diz assim, que ele vem roubar, matar e destruir. Quer dizer, a missão do bom pastor é oferecer vida. Tanto na perspectiva eterna, certo? Ou celestial, como da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade. Então, ele oferece a vida eterna, como também oferece uma vida de santidade. O que é santidade? Separado de tudo que é profano aos olhos de Deus. Viver em santidade. Enquanto esse procedimento ou essa vida só acontece quem está no bom pastor, quem está sob a proteção de Jesus Cristo de Nazaré. Diz assim a lição: a generosidade do sumo sacerdote ou do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele fez. Como foi que Jesus fez? Ele entregou a sua vida por nós. Ele derramou o seu sangue precioso por mim e por você. Mas o mercenário não veio fazer isso, não. É totalmente diferente, certo? O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida e uma vida verdadeira. Quem entra no aprisco de Jesus encontra vida eterna, vida verdadeira, para viver eternamente com Ele. Não é isso, Maurício? Exatamente. Então, vimos aí no primeiro ponto do terceiro tópico, né, características desse bom pastor, e vemos agora, então, o mercenário, né, que é o contraste desse bom pastor, né, o qual encontra-se aí no versículo 12 do capítulo 10 do Evangelho, né, que escreveu João. Então, no versículo 12 vem apresentar a figura do mercenário, né, essa figura, né, que é o contrário do bom pastor, né? Então, ao ponto que o bom pastor ele sacrifica a sua vida pelas ovelhas, o mercenário não. O mercenário ele opta em fugir diante do perigo. Então, o mercenário ele não protege as ovelhas, ele foge, deixando as ovelhas serem roubadas, serem devoradas, né, e ficarem dispersas, né? Não demonstra zelo, não demonstra cuidado, né? E por essa razão, ele é simbolizado aí como ladrão, como bandido, né? Aí no capítulo 10 de João. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz a morte, porque deixa as ovelhas à sua própria sorte, né? Então, ao contrário do que o bom pastor que preserva, o mercenário ele destrói, né? E tudo o que encontra pelo caminho, ele também abandona as suas ovelhas à sua própria sorte, como eu acabei de falar. Então, essa representação, né, desse mercenário vai ilustrar, como eu falei na introdução desta lição, o caráter dos falsos líderes, né, o caráter dos mestres fraudulentos, que não só estavam presentes ali na época de Jesus, né, o qual era direcionado para ele, mas que também está na atualidade. Então, esses falsos líderes também da atualidade, né, esses mestres fraudulentos, né, da atualidade, eles também abandonam suas ovelhas, né? Eles destroem, eles não estão preocupados, não têm zelo, não têm proteção, né? Então, esses mercenários citados aqui por Jesus, nós podemos aplicar
tanto no antigo, na história real ali da parábola, né, ali com os fariseus, ao qual estava sendo direcionada essa mensagem, mas também nós podemos fazer um paralelo, né, com os dias atuais, com os falsos líderes e mestres que surgem a todo momento aí, né, tentando enganar a alguns. O terceiro ponto vai nos trazer uma coisa bem interessante. Ele vai falar sobre os lobos vorazes versus o bom pastor. O irmão Reis falou sobre os mercenários, mas olha só que os lobos vorazes, ele vai explicar sobre essa área dos lobos vorazes. Ele vai falar que os lobos vorazes aproximam do aprisco para atacar as ovelhas, apenas quando percebe que os mercenários não estão atentos à sua chegada. Veja só, o mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdicar das suas responsabilidades, as necessidades, mas o mercenário que não é pastor, de que não são as ovelhas, foge e o lobo arrebata e a dispersa. A diferença entre os lobos vorazes e os mercenários, porque os mercenários, eles simplesmente fogem quando chegam os lobos. O bom pastor, ele fica, enfrenta eles. Ele defende as ovelhas tanto dos mercenários como dos lobos vorazes. E Paulo aqui, ele fala, explica muito bem, não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres, olha só, que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida no Evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. O que são ovelhas desatentas? Aquelas ovelhas que estão no meio da igreja, escutam a palavra do Senhor, mas não guardam a palavra do Senhor. Só escuta por escutar, entra pelo ouvido e sai pelo outro, e não deixa o Evangelho descer ao coração. Então são ovelhas desatentas. E quando chegam esses lobos vorazes, com a doutrina de demônio, acabam fazendo com que as ovelhas se desviem do caminho do Senhor. Esses têm intenções destrutivas, geram divisões no rebanho e dispersam as ovelhas. Por essa razão, o nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas, ou bom pastor. Então, esses lobos vorazes, ele vem para destruir. E são disfarçados de crentes. Professores de escola dominical, pastores que não são pastores de ovelhas, são pastores de bode. São que estão ali para destruir as ovelhas do Senhor. Mas o bom pastor, que é Jesus Cristo, ele veio para unir as pessoas, para estar firmadas na sua palavra. Então, a gente viu nesse terceiro tópico, irmão Reitson, coisas grandes, maravilhosas. A gente viu a distinção entre o bom pastor e os mercenários. A gente viu o bom pastor, o irmão Reitson falou sobre os mercenários, e no terceiro ponto, a gente viu lobos vorazes e o bom pastor, irmão Reitson. Exatamente. Então, já concluindo, né, indo para o fim dessa maravilhosa lição, né, vemos que o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz, né, e a reconhecem seguindo-a. Então, isso aí deixa também uma responsabilidade para nós que somos ovelhas de Cristo, né? Nós reconhecemos a sua voz, mas não é apenas é necessário apenas reconhecer, é preciso seguir a voz do pastor, né? Desse bom pastor. Vemos que o pastor, ele chamava pelas ovelhas, as ovelhas reconheciam a voz e seguia, e o próprio capítulo 10 vai dizer que o bom pastor, ele vai à frente das ovelhas. Então, a nossa responsabilidade, nós precisamos estar atentos para não sermos ovelhas desatentas, que vão ser iludidas, né, por mercenários, mas que temos que estar atentos para ouvir a voz do nosso pastor, do nosso bom pastor, e seguir todo o ensinamento desse bom pastor, né? Então, isso aí é uma lição, uma também, dentre outras que nós vimos aqui, né, que precisamos guardar, estar atento para tudo que foi falado. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor, né, têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente
para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Não percamos tempo ouvindo a voz do lobo. Não venhamos a nos deter em ensinamento de mercenários, mas que possamos estar atentos à voz do bom pastor e que assim possamos seguir e continuar seguindo a sua palavra, que é a verdade, e sendo edificado na palavra de Deus. Amém. Com isso chegamos ao final, dessa aula tão maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado da aula. Já de antemão eu te chamo para curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, comente a aula, é muito importante para que quando você curte a aula, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai propagando mais para outras pessoas e assim o Evangelho ele é proclamado aos quatro cantos da terra. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.